Oi, bom dia, terceira série, tudo bem? Professora Daiane, aqui com vocês. Vou falar um pouquinho hoje na nossa revisão aí dos conteúdos sobre as amidas, tá? Então, nós falamos na aula anterior já um pouquinho sobre as aminas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as amidas, relembrar, né, os conceitos que nós já vimos aí nas aulas no início desta unidade, nas funções nitrogenadas, né? E vamos lembrar então aí qual é a diferença, né, entre elas, o que são as amidas, qual é a diferença, os exemplos principais, né? A diferença entre aminas e amidas, tá? Então, a principal diferença que nós temos aqui é que as amidas, elas apresentam o oxigênio, enquanto que as aminas só apresentam o nitrogênio como elemento diferente, tá? Então, amidas sempre vai ter um carbono com uma dupla ligação, ou uma carbonila aqui com o oxigênio, né? O carbonila é o átomo de carbono ligado com uma dupla ligação aí com o oxigênio, e a amina ligada então aqui, a amida, né, no caso, o nitrogênio ligado aqui, tá? Então, a principal diferença entre aminas e amidas é a presença do elemento oxigênio, ok? Tipos de amidas, nós temos as amidas primárias, que são aquelas onde aparece então somente aqui a ligação com o oxigênio, a carbonila e o NH2, tá? A amida secundária, onde um desses hidrogênios é retirado e é acrescentado então um segundo grupo orgânico, o segundo átomo de carbono ou um grupo orgânico de carbono aqui, tá? Então ela é a amida secundária. E a amida terciária, que é aquela onde foram retirados então os dois átomos de hidrogênio e acrescentados dois grupos orgânicos além daquele primeiro que já existia, tá? Então, os três tipos de amidas aí, assim como as aminas, né? A classificação entre primárias, secundárias e terciárias. Principais aplicações, né, aí no cotidiano, tá? A ureia, que é um fertilizante agrícola, né? Então, para a produção de alimentos é muito utilizada, tá? Inclusive a ureia foi sintetizada pela primeira vez em laboratório, foi o elemento que trouxe à tona, né, essa situação aí de hidrocarboneto, de composto orgânico, de poder ser produzido artificialmente, né, produzido em laboratório, porque se tinha a ideia que apenas poderia se produzir grupos orgânicos a partir de matéria orgânica. E através da ureia, então, conseguiu-se isolar, né, os átomos orgânicos e houve uma revolução aí na química bastante grande a partir, tá? Utilização também em medicamentos, né? Então, medicamentos muito utilizados aí no dia a dia de muitas pessoas, né, para tratamentos de algumas doenças, tá? As amidas estão presentes em muitos tipos de medicamentos, né? Na parte de polímeros também, então, quanto as coisas sintéticas, né, que nós utilizamos hoje em dia, né, as poliamidas, que são um tipo de tecido, tá? Estrutura típica, né, aqui tá mostrando aqui para vocês, então, do Kevlar, que é uma estrutura da função amida, a qual nós utilizamos bastante no nosso dia a dia, nos produtos, nas roupas, né, nos calçados, os produtos que nós utilizamos aí, tá? Aqui alguns exemplos, então, né, de onde são utilizados aí os tecidos e os materiais derivados da amida, tá? Nos calçados, camisetas, plásticos, né, PVC, vários tipos de tubulação, equipamentos automotivos, todos esses com
a utilização aí de derivados orgânicos do grupo amida, tá? O lembrete, as amidas são derivados da reação, né, entre o ácido carboxílico com a amônia, tá? Então, a amônia reagindo com o ácido carboxílico, nós vamos estudar aí no terceiro bimestre as reações químicas, tá? Então, nós já vamos estudar sobre essas ocorrências, né? Essas transformações aí que podem ser feitas nos compostos orgânicos a fim de obter outros tipos de compostos. Então, a amida, ela vem desta reação, né, entre o ácido carboxílico e a amina ou a amônia, tá? O caráter dele é um caráter sintético, dificilmente sendo encontrado na natureza, então produzido especialmente aí sinteticamente, beleza? A classificação e a nomenclatura, então sempre relembrar, né, sobre a questão de ser primária, secundária ou terciária, né, para fazer a nomenclatura, tá? Então, da forma que você vai utilizar a nomenclatura, sempre com a terminação amida, assim como já usávamos na amina, né? Então, utiliza o nome dos grupos substituintes com a terminação amida, né? Então, amida com um grupo substituinte do nitrogênio é chamada amida secundária ou amida N substituída, que nós já vimos ali no caso como fazer, né? A nomenclatura das aminas, daí vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Relembrar, né, que dependendo da classificação dela, a nomenclatura pode ser diferente, né? Dependendo se você tiver uma amida primária, secundária ou terciária, pode ser diferente a classificação, tá? Nesse caso, substitui-se o oico lá do ácido, né? Etanóico, metanóico, propanóico, né? Substitui-se o oico do ácido carboxílico por a terminação amida, né? E extingue-se ali, retira-se ali a palavra ácido, certo? Então, em ordem alfabética, precedidos da letra N, caso você tenha uma amida comum, uma amida normal, né? Então, propriedades das substâncias aí, amidas, né? São substâncias polares devido à presença do grupo carbonila, né? Possuem caráter básico bastante fraco, podem atuar como ácido ou como base, dependendo do meio em que elas são colocadas, tá? Ainda temos as características aí de ponto de ebulição, né, que são superiores aos ácidos correspondentes, apesar de ter massa aproximadamente igual, né? Em temperatura ambiente podem ser encontradas em estado sólido ou líquido, as amidas, e possuem ponto de fusão e ebulição mais elevados que os anidridos ésteres e cloretos ácidos. Só repetindo aí a questão das propriedades para fixar bem essa parte, porque tem muita questão de prova que aborda esses conceitos aqui. Outros tipos de aplicação também são importantes aí, além daqueles medicamentos que lhes mostrei antes, então também são utilizados em vários tipos de anestésicos locais, para quem já sofreu aí algum machucado forte, né, que precisou de ponto ou precisou de alguma cirurgia, né, certamente já utilizou algum desses medicamentos aí da lidocaína ou xilocaína, que é anestésico local para pontos ou corte de cirurgia, né, e também ele é utilizado para coletes à prova de balas. Então, aquele material sintético, como falei agora há pouquinho sobre a questão da poliamida, né, também serve, também entra nessa colocação na coletes à prova de bala, então, ok?
As amidas também estão presentes aí nas proteínas, né? Compostos orgânicos que são presentes em todos os organismos vivos, tá? E pertencem então aí ao grupo das amidas, né? A questão do nylon também, como já havia falado sobre lá o nylon 66, ou a poliamida, né, como é chamado, material sintético aí empregado para fabricar roupas e meias, como a gente já vem falando bastante sobre isso, né? Na nomenclatura, então, pode ser obtido informando o seu nome do hidrocarboneto presente, seguido da palavra amida, para as amidas primárias, como eu lhes disse, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um átomo de carbono, a carbonila, né? Com o NH2. Então, você tem metanamida. Quando nós tínhamos sem o átomo de oxigênio, ele era amina, então ficava metanamina. Aqui só vai mudar por causa do oxigênio para o grupo das amidas, tá? Aqui, 3 átomos de carbono, né? Carbonila, NH2, propanamida, certo? Outro exemplo, aqui, etanamida, né? 2-metilpropanamida, onde nós temos aqui, no caso, um átomo, um grupo radical aqui de metil, né? Então, ele só indicou metil antes, prop, de 3 átomos de carbono, e amida, né? AN, porque só tem ligação simples, e amida, porque você tem o grupo funcional aqui. Pode ser representado desta forma também, né? Não precisa aparecer exatamente ali a dupla com o oxigênio e depois o NH2. Pode ser assim também. Subentendendo-se que aqui existe uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, tá? Outra curiosidade é que os fios teias de aranha são formados das moléculas de proteína pertencentes ao grupo das amidas, certo? Então, assim como nós temos lá as meia calças, os fios de nylon que apresentam uma forte resistência, né? Apesar de uma leveza, uma praticidade de uso, é bastante parecido com esses fios das teias de aranha, que seria uma coisa bastante natural aí, pertencente ao grupo das amidas, ok? E aqui, só para finalizar, né, um lembrete aqui então, não confunda amina com amida, né? Apesar de ambas possuírem o nitrogênio, aminas e amidas não são a mesma coisa, é importante saber diferenciá-las. Quando um dos carbonos vizinhos ao nitrogênio faz ligação dupla com o oxigênio, estamos diante de uma amida. Caso o grupo carbonila não esteja presente, temos uma amina. Em outras palavras, as amidas apresentam a carbonila ligada ao nitrogênio e as aminas não, certo? Então, aqui, né, a diferença entre uma e outra, amina, né, somente o grupo orgânico e o NH2, a amina representada aqui. E a amida, o carbono que está ligado ao NH2 também está ligado à dupla com o oxigênio, a carbonila aqui, certo? Então, cuidar para não confundir, né? Porque é uma letra somente de diferença aqui. Beleza, gente? Então, por hoje é isto, tá? Nos vemos aí na próxima aula, na sexta-feira. Acho que temos mais uma aulinha gravada. E aí continuamos com a nossa revisão antes da prova semana que vem. Beleza? Então, bons estudos e até mais.